Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa quarta-feira, para a gente fazer um pré-jogo, né? Do clássico de amanhã entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O jogo é às 7h30 da noite, hein? Não se esquece, hein? 7h30 da noite. Quem comprou ingresso, todos os ingressos já foram vendidos. Quem comprou ingresso, evidentemente, sabe que o jogo é 7h30 da noite. Agora, você que está se planejando para assistir o jogo pela televisão, ou pelo streaming, ou pelo YouTube, saiba que não é 9h30 da noite, não. Não é 9h30, é 7h30 da noite, tá? Esse é o horário. Então vamos fazer um pré-jogo dessa partida importante. Vamos falar aí da escalação do Santos, vamos falar de arbitragem mais uma vez, situação do Michael, e a classificação, como eu falei para vocês, o Santos precisa vencer esse jogo, precisa ganhar o jogo, porque se ele perder, ele vai ficar numa situação muito dramática. Se ele ganhar, ele dá uma subidinha legal na tabela. Vamos falar sobre tudo isso, gente, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ativem o sininho, hype esse vídeo, vocês sabem que eu preciso disso para fazer com que esse canal continue crescendo dentro do YouTube. Pessoal, vamos lá. Em função dos resultados desta noite de quarta-feira, a Portuguesa, por exemplo, venceu o São Paulo por 3-2 no Morumbi. Venceu o São Paulo no Morumbi. A Portuguesa, 3-2. E com isso, chega a 6 pontos. Estava com 3 atrás do Santos. Já passou o Santos. Entendeu? O Mirassol empatou em casa com o Bragantino e chegou nos mesmos 4 pontos do Santos. Só que o Mirassol tem 4 gols a favor e o Santos tem 3. O saldo de ambos é de 0 gol. Certo? O Capivariano já estava na frente do Santos. Com 6 pontos. Empatou com o Noroeste em Bauru e foi a 7. O fato é que o Santos, nesse momento, está na 10ª colocação. 10ª colocação. Ele tem atrás dele só o Velo Clube, São Paulo, o Noroeste, Botafogo e Ponte Preta. Bom, se o Santos não venceu o Corinthians continua na frente do Santos, porque o Corinthians vai ter pelo menos um gol de saldo, né? De vantagem, faz um saldo melhor e permanece na frente do Santos. O Primavera já está lá, tem os mesmos 4 pontos do Santos, só que temos um gol de saldo. O Santos tem 0. Se ele perder, vai ficar com saldo negativo. E o Mirassol, nesse momento, já tem mais gols do que o Santos, 4-3. Ou seja, o Santos, veja só, se o Guarani ganhar do Velo Clube fora de casa, tá? O que acontece? O Guarani pode pular de 2 pontos para 5, já deixa o Santos para trás. Se o Botafogo ganhar em Ribeirão Preto do Primavera, ele pula de 2 para 5 pontos e deixa o Santos para trás também. Aí ficaria a Ponte Preta na lanterninha, tá jogando em casa com o São Bernardo nesse momento, estou gravando o vídeo, está perdendo por 1-0, a Ponte Preta ficaria na lanterninha, aí viriam São Paulo, Velo Clube e Santos. Mas o Santos com 4 pontos, São Paulo com 4 pontos, Velo Clube com 4 pontos, ou seja, o Santos ficaria com a mesma pontuação do primeiro time na zona do rebaixamento. Por isso que é importante vencer o jogo de amanhã. Agora, vamos olhar para o outro lado da moeda, ou para metade cheia do copo, não para metade vazia. Se o Santos ganhar, ele chega a 7 pontos. E ele fica a 3 do líder, que é o Bragantino. Porque o Bragantino empatou fora de casa contra o Mirassol 0-0 e chegou nesse momento a 10 pontos. 10 pontos. E o Bragantino é o adversário do Santos na próxima rodada. Se o Santos vencer o Corinthians, chega a 7. Se ele ganhar do Bragantino, chega a 10, igual ao Bragantino. Fica difícil passar o Bragantino, porque o Santos iria precisar de 2 goleadas contra Corinthians e o próprio Bragantino para eliminar esse saldo de gols do Bragantino, que é de 9. O Santos tem um saldo de 0. Mas ele igualaria na pontuação. Entendeu? O empate do Palmeiras. Palmeiras vai jogar com o São Paulo sábado. Acho que é no Allianz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deve ser no Allianz, porque o Palmeiras jogou fora. Exatamente. Sábado, 6h30 da tarde, no Allianz. Se o Palmeiras empatar com o São Paulo, o Palmeiras vai a 10 pontos, o São Paulo vai a 5, continua atrás do Santos, e
e o Santos vencendo chega nos mesmos 10 pontos do Palmeiras. Só que o Palmeiras tem nesse momento um saldo negativo de 1 gol e o Santos estaria evidentemente com um saldo positivo. Ou seja, aí tem mais um jogo importante na rodada, que é o Novo Horizontino que vai jogar em casa com o Botafogo. Tem 12, pode chegar a 12 pontos se vencer o Botafogo. Então, se o Santos ganhar do Corinthians amanhã e ganhar do Bragantino domingo, dependendo dessa combinação de resultados, o Santos pode terminar o final de semana na terceira colocação do campeonato. Atrás do Novo Horizontino, do Bragantino apenas. E vem o Santos na terceira colocação com 10 pontos. Mas o líder do campeonato teria 12 pontos, que é o Novo Horizontino, ou seja, 2 pontos a menos. É importante, gente, não só se classificar. É importante também você ficar numa posição legal para você poder fazer os jogos como mandante. Porque, à exceção da final, os jogos de quarta e semi serão jogos na casa do time com melhor campanha. Melhor campanha. Então seria muito interessante o Santos começar a dar uma arrancada nesse campeonato. Ou seja, 2 vitórias contra o Corinthians e contra o Bragantino. 2 vitórias que colocaram a Portuguesa hoje na 6ª colocação. Porque além de ter vencido o São Paulo por 3-2 no Morumbi, na rodada passada, no sábado, jogando no Canindé, a Portuguesa fez 2-0 no Velo Clube. A Portuguesa até então estava na zona de rebaixamento. Hoje já é a 6ª colocada no campeonato. Então vejam como é importante 2 resultados positivos, ou seja, 2 vitórias. Ganhar então do Corinthians amanhã é muito importante. Ou nesta noite de quinta-feira. 7h30 da noite, eu repito, tá? 7h30 da noite. Ah, sua mãe vai passar onde? Vai passar na Record, TV aberta, Cazé TV, YouTube, e vai passar também na HBO Streaming. Record, aberto, e Cazé TV, YouTube, você não vai pagar nada. E o HBO você tem que ter o streaming, você paga. Mas se você não tiver também, não vai fazer diferença nenhuma, porque você vai poder assistir tanto pela Record ou pela Cazé TV, aí você escolhe. Tá? Então, repito, gente, tem que ganhar. É inegociável. Já era inegociável contra o Guarani. Contra o Corinthians, então, por ser o Corinthians, é mais inegociável ainda. Tem que ganhar. Corinthians vai jogar sem o Memphis, vai jogar sem o Garro, vai jogar sem o Martínez. Talvez o Ranieri, o volante, seja poupado por causa do excesso de jogos. Ele participou de 3 jogos seguidos, assim como o Arão. É bom lembrar. Então, o Corinthians vem bem desfalcado para esse jogo. O Santos também não tem o Neymar, é verdade. Mas vai contar com o Gabriel. Como eu antecipei para vocês ontem, eu até contei para vocês, antecipei não, até eu contei para vocês ontem, o Gabriel vai jogar, treinou normalmente na terça-feira, treinou normalmente nesta quarta-feira, e, portanto, vai jogar contra o Corinthians. Bom tempo, esse não joga, nem banco pega, nada, não vai ser relacionado, porque ainda sente a lesão muscular. E por falar em lesão muscular, o Gustavo Henrique, o Gustavinho, jogador da Copinha, teve uma lesão muscular e vai ficar de fora aí mais de um mês. E aí o pessoal fala assim, pô, mas caramba, o jogador do Santos se machuca direto, hein? O caso do Gustavinho dá até pra gente entender. Por quê? Porque ele não teve férias. Acabou a temporada passada, os caras descansaram uma semana e foram treinar pra Copinha. Então, estourou. Não tem jeito, é o calendário. É o calendário, tá? Mas de qualquer maneira, o Gabriel joga. E como é que vai ser esse time, Sormani? Bom, eu vi aqui algumas prévias no GE, no UOL, no Lance, Gazeta Esportiva, Tribuna, Diário do Peixe, Meu Pessoal, enfim, todos os lugares estavam dando uma olhada. Então, ninguém sabe ao certo qual é o time que vai jogar. Ninguém sabe ao certo qual é o time que vai jogar. Mas, basicamente, o pessoal está escalando Brazão, Igor Vinícius Frias, Zé Ivaldo e Vini Lira, Arão, Schmidt e Zé Rafael, Roleiser e Barreal e o Gabriel. Tá? Basicamente, as pessoas estão fazendo isso. Agora, eu acho que o Vojvoda pode dar um descanso para o Zé Ivaldo. Ele não foi bem contra o Guarani, vem de 3 jogos seguidos e o Luan Pérez poderia ser esse zagueiro. Até porque o centroavante do Corinthians, o Yuri Alberto, que adora fazer gol do Santos, ele é um cara rápido, se mexe bastante. Não é aquele centroavante fixo, aquele poste. E você precisa ter um jogador de muita mobilidade. O Zé Ivaldo não é, o Frias é.
Se o Zé Ivaldo não é, o que vai fazer o Yuri? Vai cair no Zé Ivaldo. Agora, você tem dois jogadores rápidos, como o Luan Pérez e o Frias, aí os dois podem controlar, tentar, né, controlar o Yuri Alberto. Por isso, eu acho que o Luan Pérez pode jogar. Então, eu acho que a defesa vai ser Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e o Vini Lira. Eu acho que vai ser essa defesa. No meio campo, eu não creio que o Zé Rafael vai jogar. O jogo é em Santos, o jogo é em casa. Não faz sentido ir com 3 volantes. É Arão, Schmidt e Zé Rafael. E nem o Gabriel Menino. Não faz. Santos joga em casa, tem que ganhar. Eu acho que ele vai com 2 volantes. Arão e o Schmidt. Como eu falei para vocês ontem, o Schmidt é um jogador que nesse tipo de jogo ele cresce muito. Muito. Ele adora clássico. Grande, jogo grande. E eu acho que ele vai jogar. Acho que ele vai jogar. Arão e Schmidt. Agora, como o Arão vem de 3 jogos seguidos, não me espantaria também ele entrar com o Schmidt e Zé Rafael. Não me espantaria. Mas o Arão tem jogado muito bem. Muito bem. Ele é o esteio ali no meio campo do Santos. Então, como é um clássico contra o Corinthians e precisando vencer, talvez o Vojvoda tente colocar o Arão em campo mais uma vez. Mas a temporada é longa. De repente você tem uma lesão muscular no Arão aí, o cara fica de fora 2 meses. E aí, como é que faz? Dia 28 de janeiro agora começa o Brasileirão. O Santos vai jogar em Chapecó contra a Chapecoense. Sabe? Tá tudo junto. Paulista, brasileiro, daqui a pouco vem a Sul-Americana também. Então é preciso dosar, porque hoje em dia o jogador, infelizmente, é de açúcar. Tá? Ele se desfaz com um sopro. Ele se desfaz. Infelizmente, essa é a realidade. Mas a gente também tem que levar em consideração o seguinte, gente. Não teve uma pré-temporada, né? Os jogadores descansaram aí uns 20 dias, treinaram uma semana e é difícil, depois de 20 dias separado, você tentar recuperar a sua condição física com uma semana. Não dá. Temos que levar em consideração isso também. Bom, então ficaria Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e Vini Lira, Arão e Schmidt, Roleiser. Ah, tá. É isso. Arão e Schmidt, Roleiser, Gabriel Menino, perdão, Tassiano, Roleiser, Tassiano, Gabriel e Barreal. Ele iria então no 4-2-4. 4-2-4. Sem a bola, muito provavelmente, só o Gabriel vai ficar ali desocupado da marcação e o Tassiano vai ajudar. Então, eu acho que ele pode colocar essa escalação por ser um jogo na Vila Belmiro. Repito, tá? Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e Vini Lira, Arão e Schmidt, Roleiser, Tassiano, Gabriel e Barreal. Acho. Não é informação. É só achismo. Que ninguém sabe nesse momento qual é o time que vai jogar. Tá bom? Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a questão do Michael. Como é que tá o Michael? Pessoal, o que eu tenho de informação? É o seguinte. O Michael assinou um contrato com o Flamengo. O salário dele é de R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão de reais. Sendo que desse R$1,5 milhão, R$1 milhão é salário, 500 mil são referentes a luvas. Ele tem um contrato até o final de 2028, ou seja, tem 26, 27, 28, tá? Ele tem mais 36 meses de luvas para receber. Isso dá um total de 19 milhões e meio, considerando os 13º desse ano, 27 e 28. 19 milhões e meio. Então ele tem que receber isso, porque luva é algo que você tem que receber à vista. O jogador, é uma concessão do jogador fazer aí a diluição junto com o salário. Mas luva é algo que você tem que pagar à vista. Você vai contratar um grande cozinheiro, isso é muito comum. Em São Paulo, nas grandes cidades do Brasil, nas grandes capitais que tem ótimos restaurantes, os caras tiram o chefe do restaurante para levar para o outro, os caras dão luva. Dá um baita salário pro cara e dá uma luva. A luva é na mão, velho. Na mão. Então, o Michael entende que essa luva é um direito dele, independente dele sair do Flamengo agora ou não. E o Flamengo não quer pagar. Por quê? Porque o Flamengo topa liberar o Michael pro Santos de graça.
Então, qual é o raciocínio do Flamengo? Já que eu vou te pagar a luva inteirinha, então eu quero que o Santos pague pelo passe, ou então pelos seus direitos econômicos, ou então você pague pela quebra de contrato. Agora, se não quiser isso, abra a mão das luvas que eu libero você para o Santos na hora. Só que o Michael não quer abrir mão. Está aí o grande empecilho da negociação com o Michael. Conversei com a fonte que eu tenho no Santos, e essa pessoa me disse, até agora, né? Até hoje, nada mudou. Continua tudo como está. Ou seja, o Michael ainda é jogador do Flamengo. Tá bom? Pessoal, árbitro da partida. Lucas Caneto Belotti. Não acho que tem tamanho para esse jogo. Não acho. Tomara que tudo corra bem. E que os jogadores ajudem, hein? Isso é importante. O jogador tem que ajudar. Os árbitros já são ruins. Eles ficam pressionando, eles querem dar de malandro. O jogador quer ser malandro. Que coisa feia. Então, Lucas Caneto Belotti é o árbitro do jogo. Repito, acho que é muita coisa para ele esse jogo. Agora, o problema todo está no VAR, hein? O VAR é o Thiago Duarte Peixoto, aquele cara que expulsou errado o jogador do Corinthians no clássico contra o Palmeiras. Vocês lembram? Era para ter expulsado o Maicon, que está hoje no Atlético Mineiro, e ele expulsou o Gabriel, aquele volante que acho que continua no Bragantino, se eu não estou enganado. Errou, foi suspenso, ficou um ano fora. É ruim. E ele adora interferir quando está no VAR. Então se preparem que amanhã a gente pode ter muita chamada de VAR. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Tá? O jogo importantíssimo, torno a dizer, porque se o Santos fizer vitória amanhã e domingo contra o Bragantino, o jogo vai ser em Itaquera, em São Paulo. O Santos pode terminar a rodada no domingo em terceiro lugar e a 2 pontos do líder do campeonato. Então, pessoal, cruzar os dedos, torcer demais para que esses jogadores que deverão entrar em campo, não sei exatamente quais são ou quais serão, estejam inspirados para que o Santos vença o Corinthians. Corinthians desfalcado, volto a dizer para vocês. Memphis, Garro, Martinez e provavelmente Ranieri não jogam. E o Maicon, que era titular até a temporada passada, está hoje no Atlético Mineiro. Então assim, a gente pode ter 5 desfalques no Corinthians. Tem que ganhar, né, gente? Pelo amor de Deus. Amanhã a gente volta a se falar depois do jogo. Agora, se tiver alguma notícia antes, tipo contratação do Michael, novidades sobre SAF, etc e tal, eu volto a falar com vocês. Ah, tá. SAF. Gente, volto a dizer. Se você não viu, veja o vídeo que eu postei na manhã dessa quarta-feira, explicando tudinho. Não procede que o grupo Santo Domingo, ou a negociação da SAF com colombianos acabou. Não procede. Se quer entender melhor tudo isso, assista o vídeo que eu postei na manhã dessa quarta-feira. Lá está tudo explicado. O Santos continua negociando a sua SAF, tá? Com o pessoal da Colômbia. A gente se fala.